Salve, salve, morceguetes e, morcegotes, sejam bem-vindos para mais um dia de live, tá? Eu venho aqui já para pedir perdão, eu sei que a gente deveria ter feito lives segunda e terça-feira essa semana, infelizmente não rolou, tá? Para quem tá acompanhando, eu tô com várias demandas de trampo mesmo, de faculdade e tudo, então eu acabei que não consegui entregar para vocês esses episódios de segunda e terça. Então a gente vai tentar, eu tô agora gravando o primeiro episódio, né, dessa continuidade das lives de leitura e discussão, para a gente chegar em uma série de episódios aí, para a gente dar uma adiantada no que a gente já estava trabalhando, tendo em vista que estarei lá na Feira do Livro do Pacaembu, tá? A gente vai estar lá na Tenda Vermelha, então você que ainda não manja o que é a Feira Vermelha, o que é a Tenda Vermelha, entra lá nos canais da Expressão Popular, da Boitempo, da Autonomia Literária, da Editora Funilaria, da Sob Influência, que você vai ter acesso a tudo que está rolando aí nesses, o que vai estar vendendo de livro, quem que vai estar fazendo autógrafo, enfim, vai ter muita coisa. Então você que ainda não conhece, aproveita que essa é a chance, tá? Eu sou Marcos Morcego, comunicador político, aqui pela Caverna do Morcego, né? Hoje a gente vai para mais um dia, para mais uma live de leitura e discussão, continua a ler o Kropotkin, tá? Todo esse projeto, apesar dos atrasos, eu sei que eu fico muito em falta com vocês quando eu estou em meio de semestre, para o final de semestre, né? Eu sei que a gente acaba perdendo um pouco a noção das coisas, sim, né? Porque tem muita coisa mesmo rolando. Não esquece de apoiar a gente, que é o que garante aí que a gente vai conseguir dar mais foco para o nosso projeto, tá? Tem o Pix, podcastmorcego.gmail.com e o nosso apoia-se, apoia.se/caverna morcego. Além disso, você pode garantir nosso livro lá no site da Terra Sem Amos, pode ir na revista Clio Operária, que é a nossa revistinha muito pesada, uma revista com uma galera muito braba, e é lógico, sim, nossas redes sociais, marcosmorcego.bsky.social no Blue Sky e morcego Marcos no Instagram. E temos cupom de desconto lá no site da Autonomia Literária, hashtag morcego na autonomia, que te dá 20% de desconto. Além dessas lives, e vai estar saindo episódio novo essa semana, vai ter episódio do nosso podcast Caverna do Morcego, que tem aqui no YouTube Music, mas também tem no Spotify e em várias outras redes, qualquer outra rede de podcast vai ter a Caverna do Morcego, tá? Praticamente todas tem, beleza? Agora sim, vamos pro episódio. Bom, a gente estava falando muito sobre as coisas boas, entre muitas aspas, que o comunismo tem que conseguir, né, para a gente concretizar a revolução social. E aí a gente parte de olhar para esse ponto, para também olhar, e eu não sei onde está o meu lápis principal, então eu vou usar o lápis reserva, que já está de fácil comigo, as objeções, né? Então a gente vai olhar um pouco para os pontos, não sei se necessariamente negativos, mas para os obstáculos. Me parece mais uma questão de obstáculos, né? As objeções, tipo, tá, um momento de contra-argumentação, de autocrítica, um momento mais ou menos assim, tá? As objeções vão ser divididas em 2 episódios. Então a gente vai ter a parte 1 agora e a parte 2. Se essa parte 1 sair na sexta, a parte 2 sai na segunda-feira, tá bom? Ou talvez no domingo, não sei ainda. Vocês vão ver, vocês vão receber a notificação, ativa o sininho, se inscreve, deixa o like. Eu sempre esqueço de falar isso, mas é muito importante. Eu sei que às vezes a gente esquece, porque eu também esqueço. Eu sou um comunicador assíduo. Onde estava meu lápis? Estava aqui no meio do livro já. Então a gente vai falar um pouco sobre essas objeções. Vamos seguir então com as palavras de Kropotkin, tá? Que é quem a gente está lendo agora. Vamos agora examinar as principais objeções ao comunismo. Obviamente, origina-se de um simples mal entendido, mas alguns levantam questões importantes e merecem toda a nossa atenção. Exatamente o que eu pensei. Vai ser aquele momento de olhar para as críticas, fazer o contra-argumento, jogar com isso daí. Não temos motivos para nos ocuparmos com as objeções feitas pelo comunismo autoritário. Nós próprios as contestamos, né? Se a gente pensar que a gente está lendo um anarquista, principalmente, a gente sabe que essa contestação sempre esteve presente. Mas também esteve presente no comunismo marxista, tá? Enfim, a gente pode ter algumas outras lives depois para discutir isso, mas a gente discutiu um pouco com a própria Rosa Luxemburgo, que tem vários episódios aí na nossa playlist. As nações civilizadas sofreram muito na luta que levaria à libertação do indivíduo para poder negar o seu passado e tolerar um governo que viria a se impor nos mínimos detalhes na vida do cidadão, ainda que este governo não teria outro objetivo senão o bem da comunidade. Se alguma vez uma sociedade autoritária comunista conseguisse se estabelecer, ela não duraria muito. O descontentamento geral forçaria a sua desestabilização, e dissolvendo ou forçaria sua reorganização em princípios de liberdade. Essa é uma fita interessante, e eu vou tentar aproximar um pouco para uma realidade mais próxima, que eu gosto de olhar muito para Cuba, né? Porque além dos
erros que são feitos, enfim, dos problemas inseridos dentro da própria luta contra a economia política capitalista, da própria reformulação da sociedade, tem uma coisa muito interessante que a geração que sai do capitalismo para outra forma de se estabelecer socialmente, geralmente ganha um impulso apesar dos problemas, né? E o impulso muitas vezes na tentativa de resolver esses problemas, acertando ou não, isso acontece, o que é bem interessante. Mas com o tempo, esse impulso se perde, né? Porque as pessoas já são criadas dentro de outras relações, e quando você tem esse descrédito, essa descredibilização, ou ainda uma sensação que aquilo que o Adam Curtis fala, né, sobre a própria União Soviética, da hipernormalização, você vai encontrando certas barreiras dentro disso, tá? Isso daqui não é para falar necessariamente de uma sociedade autoritária, mas para falar realmente da implementação de um sistema de sociedade onde ainda não é vivido em liberdade, onde não se é vivido em liberdade. Eu acho que entra um pouco dessa questão assim que a gente pode debater também mais para frente. Vamos continuar aqui. Vamos lidar com uma sociedade comunista anarquista, com uma sociedade que reconhece a liberdade plena e inteira do indivíduo, não admite nenhuma autoridade e não usa nenhuma restrição para obrigar o homem a trabalhar. Limitando-nos, nestes estudos, ao lado econômico da questão, vejamos se, composta por homens, como são hoje, nem melhores nem maus, nem mais nem menos laboriosos, essa sociedade teria possibilidade de desenvolver. Então ele começa a questão de, tá bom, então vamos supor que a gente está colocando essa sociedade hipotética, embora eu gosto sempre de trazer por exemplos reais, né? Vamos ver se existiria a possibilidade de desenvolver. E aí ele pega como métrica as pessoas como elas são hoje. Eu acho isso interessante. A objeção é bem conhecida. Se a existência de todos estiver segura e se a necessidade de ganhar um salário não obrigar um homem a trabalhar, ninguém trabalhará. Cada um transmitirá aos outros a obra que não será forçado a fazer. E isso é uma coisa, né, que a gente é acusado de ser vagabundo, de ser, enfim, de não fazer nada e tal. Enfim, mal sabem eles que a gente, né, enfim. Notemos primeiro a incrível levianidade com que apresentamos essa objeção, sem suspeitar que a questão seduz, na realidade, a saber se, por um lado, realmente obtemos como trabalho assalariado os resultados que temos, e se, por outro lado, o trabalho voluntário já não é mais produtivo hoje do que o trabalho estimulado pelo salário, essa questão exige um estudo aprofundado. Eu já gosto porque a gente pode entrar, inclusive, numa discussão de, tá, e receber um salário justo resolve a situação? É isso que a gente quer? Esse é o ponto que a gente quer chegar? Mas também de qual é o nosso trabalho e por que a gente trabalha. Mas, enquanto nas ciências exatas, tais cientistas apenas se pronunciam sobre assuntos infinitamente menos importantes e menos complicados do que esse, depois de sérias pesquisas, depois de recolher cuidadosamente os fatos e analisar suas relações, se contentam com um fato qualquer, por exemplo, o fracasso de uma associação comunista na América, para dar o seu veredito sem qualquer apelação. E aí você separa e isola fatos históricos. Isso é uma coisa que é necessário para a extrema-direita, para o conservadorismo, mas também para a ideologia liberal do status quo, que é você separar as coisas da realidade concreta nas quais elas estão inseridas, geralmente para dar uma ideia de fracasso. Mas eu gosto dessa ideia de que a gente coloca, de, por exemplo, que, tá bom, então o capitalismo deu certo, por que tanta gente está passando fome? Porque a gente vê genocídios atrás de genocídios acontecendo, seja o que Israel faz em solo palestino, seja o que o Tarcísio de Freitas, mas também o governador do PT lá na Bahia, fazem aqui no Brasil. Né? Eu acho que um bom lugar para começar essa discussão é um livro, e aqui eu faço um jabazinho, tá? Que é o Malcolm X, Custe o que Custar, que saiu pela UBU, que ele reflete um pouco sobre essa fita, né? De, por exemplo, na semana que é aprovada a Lei dos Direitos Civis, a gente teve casos de crianças sendo linchadas e penduradas em árvores lá nos Estados Unidos. Então, assim, isso você está inserindo no contínuo histórico. Essa é a continuidade da produção capitalista. Então, só para dar um contra-exemplo, né? Diferente, por exemplo, de quando eles olham para a União Soviética. Eles olham para a União Soviética, eles não olham para o próprio desenvolvimento e tentativa econômica e social feita, mas também o que estava inserido nas relações que estavam inseridas, né? Separar as coisas do seu produto histórico, separar as coisas da questão da memória, da cultura, é essencial para o status quo. Esses cientistas agem como um advogado que não enxerga, no advogado do adversário, um representante de uma causa ou de uma opinião contrária à sua, mas apenas um oponente numa disputa argumentativa.
A ideia de que todos são neutros, né? E se ele for sortudo o suficiente para dar uma boa réplica, não se preocupará em ser o último e ter a razão sobre o assunto. É por isso que o estudo da base fundamental de toda a economia política, o estudo das condições mais favoráveis para dar à sociedade a maior soma de produtos úteis com a menor perda de força humana, não avança. Limitamos-nos a repetir lugares comuns ou ficamos em silêncio. E isso, inclusive, é uma crítica à própria retórica da esquerda, né? De que acha que essa argumentação, acha que entender melhor das coisas, ou que se conseguir dar a resposta certa, as coisas vão avançar. No fim, a gente fica em lugares comuns e em silêncio. O mais impressionante nessa leviandade é que, mesmo na economia política capitalista, já podemos encontrar alguns escritores forçados pelas circunstâncias a questionar esse axioma dos fundadores de sua ciência, axioma segundo o qual a ameaça da fome seria o maior estímulo do homem ao trabalho produtivo. Eles estão começando a ver que há certo elemento coletivo entrando na produção, muito negligenciado até hoje, e que pode, muito bem, ser mais importante do que a perspectiva de ganho pessoal, a qualidade inferior do trabalho assalariado, a terrível perda de força humana no trabalho da agricultura e da indústria moderna, o número sempre crescente dos desfrutadores que hoje procuram colocar o seu fardo sobre os ombros dos outros, a ausência de certa vivacidade da produção que está se tornando cada vez mais evidente. Tudo isso a preocupar até mesmo os economistas da escola clássica. Alguns deles se perguntam se não se enganaram, se o ser diabólico imaginário, aquele que se supunha ser guiado exclusivamente pela sedução do ganho ao salário, realmente existe. Essa heresia penetra até nas universidades e é encontrada nos livros da ortodoxia economista. Aqui tem uma coisa muito interessante que, se você analisa a partir do que a gente tem hoje, então, as pessoas lutam por um salário melhor ou por uma posição e um cargo melhor. Faz sentido. Porém, se você coloca de que, bom, primeiro ponto, nem sempre foi assim. Segundo ponto, existe um programa e uma produção ideológica que parte para tornar o nosso material a única verdade concreta. Assim que você decreta o fim da história como sendo o capitalismo. Assim que você decreta como o fim da história sendo a possibilidade de você ser um indivíduo bilionário, rico, multimilionário, uma teoria da prosperidade, uma teologia da prosperidade, uma teoria do individualismo, né, uma teoria do neoliberalismo. E aí você consegue amarrar essas coisas. E aí essas coisas fazem sentido dentro de um contexto. Né? Elas não estão simplesmente soltas no ar de tipo, a gente sempre quis um salário, sempre quis. Desculpa, não é assim que as coisas funcionam. Existe todo um arcabouço de construção mesmo. De construção. De processos históricos e de construção humana. É isso. E é isso, inclusive, o que nos faz questionar hoje, num sentido da gente entender o que a gente não quer, né? De olhar e falar, não, beleza, entendi, e a gente recusa isso. Isso não impede que um grande número de reformadores socialistas permaneça a favor da remuneração individual e defenda a velha cidadela do trabalho assalariado, embora seus ex-defensores já estejam entregando aquele que a ataca. Enfim. É isso, né? Eu comecei, inclusive, criticando essa posição da esquerda. Portanto, assim se teme que, sem constrangimento, as massas não queiram trabalhar. Mas já não ouvimos, em nossas vidas, essas mesmas apreensões expressas duas vezes? Pelos escravistas dos Estados Unidos, antes da libertação dos negros, e pelos senhores russos, antes da libertação dos servos? Sem o chicote, o negro não trabalha, diziam os escravistas. Longe da vigilância do mestre, os servos deixará o campo sem cultivo, disseram os boiardos russos. E hoje, inclusive, existe a alegação, né, de que se você aumentar o salário e aumentar a assistência social, a gente vai parar de trabalhar. Vocês entendem, né? É a linha do contínuo histórico da exploração. E por isso que é tão interessante dentro da luta contra a escala 6x1, que é isso que a gente está colocando em pauta, né? Justamente não, o problema não é trabalhar menos. O problema não é viver mais. Essa era o refrão dos aristocratas franceses em 1789, o refrão da Idade Média, um refrão tão velho quanto o mundo, e sempre ouviremos todas as vezes que houver uma questão de justiça a ser combatida. Sempre ouviremos toda vez que tiver. Olha, sempre ouviremos todas as vezes que houver uma questão de justiça a ser combatida. E cada vez a realidade chega para lhe dar uma formal negação. O camponês libertado de 1792 arou com uma energia feroz, desconhecida por seus ancestrais. O negro liberto trabalha mais que seus pais. E o camponês russo, depois de honrar a lua de mel de sua emancipação, celebrando a Sexta Santa tal como se fosse domingo, retomou o trabalho com tanto mais dureza quanto sua libertação foi mais completa. Onde não há falta de terra, ele ara ferozmente. Essa é a palavra.
onde não há falta de terra, ele era ferozmente. Essa é a palavra. Forte. O refrão da escravidão pode ter seu valor para os proprietários de escravos. Quanto aos próprios escravos, eles sabem o que vale e conhecem os motivos. Além disso, quem então, senão os economistas, nos ensinaram que enquanto o trabalhador assalariado realiza um trabalho desinteressado, só aquele que vê a sua riqueza aumentar de acordo com seus esforços realiza um trabalho intenso e produtivo. Todos os hinos cantados em homenagem à propriedade privada se resumem precisamente a esse axioma. E eu acho que parte disso é o que a gente começa a entender como essa sensação de mal-estar, né? Uma sensação de cansaço, de que tudo que a gente faz esgota a gente. Porque a gente vive fazendo o que a gente não quer fazer. Não só nos trabalhos de merda, né? Que são trabalhos de merda que a gente vive hoje, na sua maioria, mas inclusive nos trabalhos considerados bons. Porque, notavelmente, quando os economistas, querendo celebrar os benefícios da propriedade, nos mostram como uma terra não cultivada, um pântano ou um terreno pedregoso são cobertas de ricas colheitas sob o suor do camponês proprietário, eles de modo algum provam sua tese em favor da propriedade. Ao admitir que a única garantia de não ficar privado dos frutos do seu trabalho é possuir instrumento do trabalho, o que é verdade, só provam que o homem só produz quando trabalha em plena liberdade, que tem certa escolha em suas ocupações, que não tem supervisor para atrapalhá-lo e que, finalmente, vê seu trabalho beneficiá-lo, assim como há outros que gostam dele, e não algum ocioso. Isso é tudo o que pode ser deduzido do seu argumento e o que nós sustentamos também. E aí, eu faço uma pergunta aqui, né? Uma pergunta muito sincera. Qual o ponto que a ideologia neoliberal individualista reconheceu essa ânsia dentro do modo de trabalho a ponto de, e aí reparem, não tirar a hierarquia e não tirar a supervisão, mas colocar ela em outros espaços praticamente invisíveis, né? A gente fala sobre isso. Essa rede que eu estou produzindo aqui, que não me paga ainda, ela tá tirando dinheiro com o meu vídeo. Por um lado, porra, beleza, eu tô trabalhando com livro, que é o bagulho que eu gosto, eu tô trabalhando com o horário que eu quero, eu posso faltar no meu trabalho, eu posso adiar, posso trocar, posso. Eu tenho toda essa liberdade. Mas, ainda assim, eu estou sendo explorado. Só que a armadilha ideológica tá aí, né? Justamente de olhar e falar, ó, na verdade você é livre para trabalhar. Vem ser motorista aqui da Uber. A gente não te supervisiona. Só que a gente sabe a escolha de quem vai pegar as corridas mais caras, a escolha do quanto que paga, enfim, no fim você tem toda essa estrutura. Assim como influencers que trabalham para o Instagram, que acham que estão lá bombando e tal, não sei o quê, blá, 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 blá. Vocês estão trabalhando para a plataforma. Pode não parecer. Porém, existe uma ânsia, principalmente porque dentro das áreas que eu trabalho, os trabalhos CLT não me permitem trabalhar com o que eu trabalho necessariamente. Dentro da área que eu trabalho. Quem já me viu trabalhando, principalmente com as editoras, e não falando que eu não gosto, eu adoro vender livro, por exemplo. Mas o meu bagulho é trabalhar com o que está dentro dos livros. Então, por isso que vender livro também é tão gostoso, porque né, faz parte. Mas vocês entendem a diferença, por exemplo, do que eu faço aqui, do que eu faço no podcast, para o que realmente me dá dinheiro? Então, assim, a gente encontra dentro dessa questão do trabalho um grande problema. E eu não tô aqui para dar resposta, eu tô aqui colocando a questão, colocando o problema. Justamente porque é um problema que me atormenta há muito tempo, discuto com muita gente, falo sobre muita coisa, trabalho e a gente olha e fala, porra, não sei. Simplesmente não sei. Quanto à forma de posse do instrumento de trabalho, este intervém apenas indiretamente na sua demonstração, para assegurar ao agricultor que ninguém lhe tirará os benefícios dos seus produtos ou das suas benfeitorias. E para sustentar sua tese a favor da propriedade contra qualquer outra forma de posse, os economistas não deveriam mostrar que na forma de posse comunal, a terra nunca produz colheitas tão ricas quando como a posse é pessoal? Mas isso eles não podem provar. Apenas o contrário disso é que conseguem observar. E aí, por isso, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em algum espaço de agroecologia que tem experimentos coletivos, né? Mas eu me lembro muito de conversar com certos produtores, e é um bagulho que me pega muito, e a gente falar sobre essa fita da. Vou até tirar um pouquinho aqui da tela só para falar um pouquinho. A gente falar um pouquinho sobre essa fita dos testes agroecológicos, né, da implementação dos sistemas agroflorestais dentro das suas
propriedades. E rolava uma coisa de que boa parte deles falavam, né, que a melhor coisa para eles da agrofloresta era produzir coletivamente. Era quando você colocava os assentados para girarem dentro das outras propriedades, dentro das experimentações, e rolava conversa, rolava contato, rolava outra forma de existir socialmente. E isso produziu coisas lindas, inclusive no nível de produção, mas também de amizades, de reatamento de conflitos e coisa do tipo. É muito louco como a gente fala, né, óbvio, comunismo, sistema comunal, união e tal, não sei o quê, mas praticamente existe uma dimensão muito profunda dessa porra, velho. Muito profunda. E and I think it's beautiful. E é lindo, sim, exatamente. Deixa eu voltar aqui e descer aqui para vocês verem. Com efeito, tomemos, por exemplo, o município do Cantão de Vaúde, na época do inverno, em que todos os homens da aldeia vão cortar lenha no bosque que pertence a todos. Bem, é precisamente durante essas festas de trabalho que o trabalho mais árduo e a maior demonstração da força humana são mostrados. Nenhum trabalho assalariado, nenhum esforço do proprietário poderia suportar a comparação. Ou, imagine uma aldeia russa, onde todos os habitantes vão cortar um prado pertencente ao município ou alugado por ele. É aqui que você entenderá que o homem pode produzir quando trabalha em conjunto para um trabalho comum. Os companheiros competem entre si para ver quem traçará o círculo mais amplo com a sua foice. As mulheres se apressam em segui-los para não serem deixadas para trás pela grama cortada. É mais uma festa de trabalho, em que 100 pessoas fazem poucas horas do que seu trabalho, feito separadamente, não será concluído em alguns dias. Que triste contraste com o trabalho do proprietário isolado. E aí, vocês já acompanharam os stories da Teia dos Povos? Né? Tive a chance de conversar com o Bruno, que é de lá agora, mais recentemente. E é muito louco como o trabalho dentro da sociedade capitalista, ele tem essa dinâmica de opressão, né? Essa dinâmica de, caralho, cansativo. É uma das coisas que, por exemplo, não é que eu não tive tempo, por exemplo, para gravar esses episódios durante essa semana, mas é porque o pouco tempo livre que eu tinha, eu estava refletindo sobre o que tinha coisas para resolver, montando agenda e tal, não sei o que, resolvendo outras coisas. Coisas que às vezes eram inclusive rápidas, mas que traziam um cansaço, uma exaustão. Isso, e óbvio, talvez não fique tão claro, é uma fuga um pouco dessa ideia. É cego, mas, enfim, eu consigo entender o que você está falando, mas não consigo entender direito. Família, eu não posso indicar outra pessoa para vocês lerem a não ser a Roseli Salete Caldarte, tá? Aqui nesse livro, MST Educação do Campo, ela fala um pouco sobre isso, né? Uma pedagogia da perspectiva socialista em construção. É uma outra indicação. São livros que eu estou lendo, que eu estou indicando aqui, inclusive, tá? Eu gosto de fazer essas interações sempre com o que eu estou vivenciando. Mas, novamente, a prática vai mostrar isso daí para vocês na cara de vocês. Esse livro só faz sentido para mim porque eu piso ali. E isso é um bagulho muito louco, porque não são só palavras, tá? Eu acho que essa é um pouco da fita, não são só palavras. Finalmente, pode-se citar milhares de exemplos entre os pioneiros da América, nas aldeias da Suíça, Alemanha, Rússia e partes da França. Trabalho realizado na Rússia por associações Artelis, que em português é mesmo que pessoas que trabalham em ofícios similares, tá? De pedreiros, carpinteiros, barqueiros, pescadores, é tipo um sindicato, entre aspas, tá? Que realizam um trabalho de repartição direta dos produtos ou mesmo de remuneração, sem passar por intermediários de subcontratantes. Também poderíamos mencionar as caças comunitárias de tribos nômades e o número infinito de empreendimentos coletivos bem-sucedidos. Em todos os lugares se notaria a superioridade incontestável do trabalho comunitário em relação ao do empregado ou do simples dono. Eu gosto porque aqui ele já fala justamente, né, de aldeias, de tribos nômades, de caças comunitárias, ele fala de outras relações sociais de produção existentes. Mas não só isso, né? Existe uma coisa aqui de o que a gente produz, saca? Eu sei que boa parte da galera que me acompanha é uma galera de esquerda e que trabalha com coisas de esquerda. Mas eu também sei que tem uma galera que me acompanha, que é a galera trabalhadora, que é dos espaços onde eu trabalho, que a gente vai se encontrando, vai se trombando na vida e vai fazendo amizade, né? E para essas duas pessoas eu pergunto: o que você está fazendo e por que você está fazendo? Você já parou para se perguntar isso?
Ou, dentre todas as outras coisas que você já fez. Por quê? Para os meus amigos que trampam em supermercado. Por quê? Vocês realmente olham para o trabalho de vocês, olham e falam: caralho, é isso? É para cá que a gente vai? Ou vocês simplesmente olham e falam: é um bom trabalho, tá tranquilo, ganho meu salário, e é isso, me viro. São duas respostas bem diferentes. Enfim, hoje eu tô pra colocar o dedinho na fita. O bem-estar, ou seja, a satisfação das necessidades físicas, artísticas e morais, e a segurança dessa satisfação, sempre foi o estímulo mais poderoso do trabalho. Inclusive, fica a questão, né, se existe alguma coisa neurofisiológica, né? E quando o mercenário mal consegue produzir o estritamente necessário, o trabalhador livre, que vê facilidade e luxo aumentando para si e para os outros em proporção aos seus esforços, desdobra infinitamente mais energia e inteligência e obtém produtos de primeira linha muito mais abundantes. Um se sente preso à miséria, o outro pode ter esperança de lazer e prazeres no futuro. E eu realmente faço essa pergunta, né, de tipo, eu utilizo aqui, óbvio, essa fita neurofisiológica para a gente entender realmente, já que o dinheiro é alienação, olha como vai. Já que o dinheiro é alienação, ele tenta meio que fraudar essa sensação, né? E geralmente é uma sensação que vem muito mais pelo. Existem momentos onde a gente não tem, existem momentos onde a gente tem. Então, quando a gente tem, a gente fica bem, entre muitas aspas. Só que é instável, né? É desestabilizador. A gente acompanha crises econômicas, por exemplo. Aí está todo o segredo. É por isso que uma cidade que almeja o bem-estar de todos e as possibilidades de todos desfrutarem a vida em todas as suas manifestações proporcionará um trabalho voluntário infinitamente maior do que a produção obtida até o presente, sob o estímulo da escravidão, servidão e do trabalho assalariado. Beber água antes da parte 2. Outra coisa, família. Além de curtir, compartilhar, né, se inscrever, deixa um comentário, deixa pergunta, deixa crítica, deixa elogio. Ó, hoje tá abrindo o sol, tá batendo até minha sombra aqui. E o sol não está quente porque eu já fui pra rua. É foda. Qualquer pessoa que agora pode transferir para os outros o trabalho essencial à existência, o faz rapidamente e querer que sempre o fará. No entanto, o trabalho essencial à existência é essencialmente manual. Embora sejamos artistas, cientistas, nenhum de nós pode prescindir dos trabalhos obtidos pelo trabalho dos braços. Pão, roupa, estradas, vasilhas, luz, calor e por aí vai. Mais ainda, por mais artísticos ou sutilmente metafísicos que sejam nossos prazeres, não há ninguém que não dependa do trabalho manual. E é justamente desse trabalho, fundamento da vida, que todos buscam se desvencilhar. Mas é justamente aí aonde as pessoas pobres foram colocadas, mulheres foram colocadas, pessoas dissidentes de gênero foram colocadas, pessoas classificadas como racializadas ou não brancas, ou people of color. É disso que a gente está falando. A gente está falando de extrativismo. E aí, se você não viu o nosso último episódio do podcast, você não entendeu do que a gente está falando. Mas vai lá, dá um pulo lá. A gente está utilizando, inclusive o próximo episódio também vai utilizar, né? Houseback, Territórios e Rebeldia, da editora Elefante. Então agora eu apresentei o livro da Ubu, do Malcolm X, da Roseli Salete Caldarte, do MST, e Territórios em Rebeldia, da Ubu. Ó, que legal. Tem mais um, que eu já poderia falar agora, mas eu quero utilizar em outro momento. Nós entendemos perfeitamente que isso deve ser assim nos dias de hoje. Porque fazer trabalho manual atualmente significa fechar-se 10 ou 12 horas por dia em uma oficina insalubre e permanecer 10, 30 anos por toda a vida concentrado na mesma tarefa, inclusive o trabalho doméstico. Significa estar condenado a um mísero salário, e isso nem o trabalho doméstico. Estar condenado à incerteza do dia seguinte, ao desemprego, muitas vezes à miséria, mais frequentemente, à morte no hospital, depois de ter trabalhado 40 anos para alimentar, vestir, divertir e educar os outros, além de si mesmo e de seus filhos. Novamente eu pergunto, por que você trabalha? E por que você trabalha com o que você trabalha? Quer dizer, levar toda a vida diante dos olhos dos outros, o selo da inferioridade e ter consciência dessa inferioridade. Porque, o que quer que digam os políticos, o operário é sempre considerado inferior ao operário de pensamento. E quem trabalhou 10 horas na oficina não tem tempo, e muito menos meios, para se entregar aos elevados prazeres da ciência e da arte. Nem, acima de tudo, para se preparar para apreciá-los. Ele deve se contentar com as sobras que caem da mesa dos privilegiados.
Portanto, entendemos que, nessas condições, o trabalho manual é considerado uma maldição do destino. Entendemos que todos têm apenas um sonho: tirar seus filhos ou tirá-los dessa condição inferior, criar uma situação independente para si mesmos. O que isso significa? Viver também do trabalho dos outros. Enquanto houver uma classe trabalhadora do braço e outra classe de trabalhadores do pensamento, mãos negras, mãos brancas, assim será. E aí ele está falando dessa ruptura do trabalho, né? Que o Marx também fala. Que interessante. Aliás, esse trabalho brutalizante pode ter para o trabalhador que conhece de antemão o seu destino, que do berço ao túmulo, no dia seguinte viverá na mediocridade, na pobreza e na insegurança. O trabalho do pensamento também, viu, gente? Enfim, eu trabalho com os dois, porque é isso. Nenhum dos dois me garante porra nenhuma. E os dois são fodidos. Além disso, quando vemos a grande maioria dos jovens retomando o triste trabalho todas as manhãs, ficamos surpresos com sua perseverança, seu apego ao trabalho, a habituação que lhes permite, como uma máquina obedecendo cegamente ao impulso dado de levar esta vida de miséria sem esperança para o dia seguinte. Novamente, por que a gente aceita e por que a gente vive como a gente vive? Sem sequer vislumbrar que um dia ele, ou pelo menos seus filhos, farão parte desta humanidade, finalmente rica em todos os tesouros da natureza livre e de todos os prazeres do conhecimento e da criação científica e artística, hoje reservada aos poucos privilegiados e, óbvio, né, de uma função mercadológica e não de uma função de natureza livre. É precisamente para acabar com essa separação entre o trabalho do pensamento e o trabalho manual que queremos abolir o trabalho assalariado, que queremos a revolução social. Então, o trabalho não se apresentará mais como uma maldição do destino. Ele se tornará o que deveria ser, o livre exercício de todas as faculdades humanas. Além disso, está na hora de colocar sob análise a lenda sobre o trabalho superior, que afirma que apenas podemos alcançá-lo debaixo do chicote das condições de salário. Basta visitar não o modelo oficial de fábrica e da oficina, que aqui e ali se encontra em estado de exceção, mas o próprio cotidiano da fábrica e das oficinas sociais, como ainda são quase todas, para conceber o imenso desperdício das forças humanas que caracteriza a indústria de hoje. Para uma fábrica organizada mais ou menos nacionalmente, são 100 ou mais que estragam o trabalho do homem esta preciosa força, por nenhum outro motivo mais sério do que para obter talvez 2 moedas a mais por dia para o patrão. Aqui você vê jovens nas casas dos 20 e 25 anos, o dia todo em um banco, o peito contraído, sacudindo febrilmente a cabeça e o corpo para amarrar com rapidez de um prestigiador 2 extremos de fio de algodão. A renda dos teares de renda. Que descendência deixarão esses corpos trêmulos e raquíticos na terra? Mas eles ocupam tão pouco espaço na fábrica e cada um me traz 50 centavos por dia, diz o patrão. E a gente pode olhar, né, para hoje outros tipos de trabalho, como o próprio banco, enfim. Mas também trabalhos precarizados, terceirizados, né? Pessoas que passam o dia todo no banco do carro, por exemplo. Aí você vê, em uma enorme fábrica em Londres, garotas que ficaram carecas aos 17 anos por carregarem caixas de fósforos na cabeça de sala em sala, enquanto a máquina mais simples poderia levar os fósforos até as suas mesas. Mas custa tão pouco o trabalho das mulheres, que não possuem emprego qualificado. Para que uma máquina? Se quando essas mulheres não aguentarem mais, elas serão substituídas tão facilmente. Há tantas na rua. Nos degraus de uma rica mansão, numa noite gelada, você encontrará a criança dormindo, descalça, com seu maço de jornais nos braços. O trabalho infantil custa tão pouco que se pode empregar uma criança todas as tardes para vender jornais por £1, com o qual o pobre ganhará 2 ou 3 moedas. Enfim, você vê um homem robusto que caminha com os braços balançando. Ele fica desempregado por meses inteiros, enquanto sua filha se esgota na fumaça superaquecida da oficina de confecção de tecido, e seu filho enche potes de graxa de sapato com as mãos, ou espera horas na esquina da rua até um transeunte lhe dar 2 moedas. E assim por toda parte, São Francisco a Moscou e de Nápoles a Estocolmo. Isso não é uma realidade do Brasil de 2025. Isso não é uma realidade de uma raça ou de uma cultura de vagabundos e preguiçosos. Isso é a história do capitalismo. O desperdício de forças humanas é a característica predominante e distintiva da indústria, sem falar do comércio, onde atinge proporções ainda mais colossais. Que triste sátira é esse nome de economia política que damos à ciência do desperdício de forças sob sistema salarial. Isso não é tudo.
Se você falar com o gerente de uma fábrica bem organizada, ele genuinamente lhe explicará que hoje é difícil encontrar um trabalhador habilidoso, vigoroso e enérgico, que se dedique ao trabalho com gosto. E eu ouço isso de empresários hoje em dia. Se houver, eles vos dirá entre os 20 ou 30 que vem todas as segundas-feiras nos pedir trabalho. Com certeza será recebido, embora estejamos em processo de redução do número de braços empregados. Reconhecemos isso à primeira vista e sempre aceitamos, mesmo que isso signifique se livrar de um trabalhador mais velho ou menos ativo do dia seguinte. E aquele que acaba de ser despedido e todos os que serão amanhã vão reforçar este imenso exército de reserva do capital. Os trabalhadores sem trabalho, que só são chamados ao ofício e se firmam nos momentos de urgência para vencer as resistências dos grevistas. Ou esta escória das melhores fábricas, este trabalhador médio, se juntará ao exército igualmente formidável de trabalhadores velhos ou medíocres, que circula continuamente entre fábricas secundárias, aqueles que mal cobrem suas despesas e passam por truques e armadilhas preparadas para o comprador, especialmente o consumidor em países distantes. Eu não sei se vocês viram, mas esses dias rolou a notícia, né, de um trabalhador aposentado já, com seus 70 e poucos anos lá nos Estados Unidos, que voltou a trabalhar para pagar a despesa médica da mulher que teve que ir para o hospital. Isso é naturalizado. Isso é normalizado, velho. Bizarro. Você, provavelmente, que me ouve, porque vocês são mais novos, são da minha idade mais ou menos, acham que vão se aposentar, por exemplo? Ou acham que ao se aposentarem vão poder parar de trabalhar porque vão receber o suficiente para se manter? Novamente, está tudo errado. Como pergunta a camarada Jack Wang, que porra é essa? Se você conversar com o próprio trabalhador, saberá que a regra nas oficinas é que o trabalhador nunca faça tudo o que pode fazer. Ai de quem, em sua fábrica inglesa, não seguir este conselho, que recebe seus camaradas ao entrar. Pois os trabalhadores sabem que, se no momento de generosidade cederem às súplicas de um patrão e considerem intensificar o trabalho para cumprir encomendas urgentes, esse trabalhador nervoso passará a ser exigido como regra da tabela salarial. Uma vez que você acelera o trabalho, você sempre vai ter que trabalhar dessa forma. Portanto, 9 de 10 fábricas preferem nunca produzir tanto quanto poderiam. Em alguns setores, limitamos a produção para manter os preços altos. E às vezes, aprovamos o slogan da Kakane, que significa meu pagamento, mau trabalho. Se o salário é mínimo, o trabalho também é mínimo. Vocês entendem que a gente está do lado da classe trabalhadora porque a gente é classe trabalhadora. Esse é o ponto. Trabalho assalariado é trabalho servil. Não pode, não deve devolver tudo que poderia dar. Deixa eu grifar aqui só rapidamente. Mau pagamento, mau trabalho. Gosto dessa ideia. Mas também grifar aqui. Trabalho assalariado é trabalho servil. Não pode, não deve devolver tudo que poderia dar. E já seria hora de acabar com essa lenda que faz o salário o melhor estímulo para o trabalho produtivo. Se a indústria está ganhando 100 vezes mais dinheiro hoje do que na época de nossos avós, devemos isso ao repentino renascimento das ciências físicas e químicas no final do século passado. Não a organização capitalista do trabalho assalariado, mas apesar dessa organização. E tudo com base em muita pesquisa, em muito trabalho também, né? Se a gente for falar sobre pesquisa, sobre precarização, a gente entra em outro ponto, não só dos profissionais, mas também das próprias funções das pesquisas, né? Bom, galera, isso é um pouco do que a gente queria trabalhar hoje. Espero que vocês tenham curtido, né? Essa é a primeira parte sobre objeções ao comunismo. E a gente volta, então, no próximo vídeo para trabalhar um pouco com a parte 2, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, dar aquela força, daquela moral. É nóis, tamo junto. Até mais, ativa o sininho e apoia a Caverna do Morcego. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!